Olá galera, eu sou o professor Eduardo Chaves e agora nós estamos aqui para ensinar para vocês, para o teste ANPAD e para concursos públicos, uma matéria fundamental chamada o estudo das taxas. Bem, a primeira taxa importante chama-se taxas equivalentes. Duas taxas são equivalentes quando aplicadas sobre o mesmo capital, no mesmo tempo, mas em períodos de capitalização dos juros diferentes, vão produzir o mesmo montante. Bem, temos as taxas equivalentes em juros simples e em juros compostos. Bom, em juros simples é tranquilaço demais, porque as taxas equivalentes elas são proporcionais. Por exemplo, 12% ao ano equivalem a 1% ao mês, equivalem a 6% ao semestre. Por exemplo, aqui porque os juros simples são lineares, então a simples tarefa de multiplicar ou dividir. Já em juros compostos não é bem assim não, porque os juros compostos são exponenciais. Então a gente tem uma formulinha para isso. A formulinha é essa daqui. A taxa que eu quero calcular é 1 mais a taxa que eu quero converter, a taxa que eu tenho, elevado ao prazo que eu quero, sobre o prazo que eu tenho, menos 1, para tirar o principal, e multiplicar por 100 para poder passar para porcentagem. Então vamos dar um exemplo aqui. Calcule a taxa anual equivalente a 1% ao mês, em juros compostos. Então, o que eu estou perguntando é o seguinte: se eu capitalizar 1% 12 vezes, 1% ao mês, qual o percentual que isso vai render após um ano? Se fosse em juros simples, seriam 12%, mas em juros compostos não é assim. Vamos aprender então? Olha só. A taxa que eu quero é anual. 1 mais 0,01, que é 1 sobre 100, 1%, queremos 1,01 elevado a 12 menos 1 vezes 100%. Esse 1,01 elevado a 12, a gente tem uma tabela para isso. As provas elas têm uma tabela que você vai lá na taxa de 1% e vai no 12 e vai te dar o valor de 1,01 elevado a 12. Ou então eles podem dar o valor de 1,01 elevado a 6 e aí vocês terem que calcular 1,01 elevado a 12. Fica bem fácil. Bem, então teríamos aqui 1,1268 menos 1 vezes 100%. Teremos aqui então uma taxa de 12,68% no ano. Já dá uma diferença, né? Para juros simples seriam 12%. Aqui são 12,68%. E temos também agora o índice de Fischer. O índice de Fischer, ele funciona assim, muito importante também. 1 mais a taxa aparente, ela é igual a 1 mais a taxa real, vezes 1 mais a taxa inflacionária. Vamos imaginar o seguinte: para cada R$100 que eu tenho de salário, vamos imaginar que em um certo período eu obtive um reajuste de salário de 20%. E para cada R$100 de custo, no mesmo período, a inflação aumentou 10%. Então, será que eu posso dizer que o meu lucro, a minha taxa real foi de 10%? Bem, isso não é verdade. Vamos aprender aqui a fazer as contas e depois aplicar na fórmula.
Para cada R$100 de salário, de renda, eu vou ter neste período, eles vão virar R$120, que são 20% de 100, que são 20 mais 100, 120. E para cada R$100 de custo, 10% de inflação no período vão virar 110. Então a conta certa é a seguinte aqui, olha. 110 para 120, eu tenho um ganho de R$10. R$10 sobre 110. É só fazer aqui a divisão, ó. 10 sobre 110 vezes 100%. Isso vai me retornar 9,09% de ganho real. Esse mesmo valor eu iria obter se eu substituísse aqui na fórmula, olha, a taxa aparente seria 20%, então aqui eu teria 1,2, igual a, o que eu quero saber é a taxa real, o ganho real, vezes 1 mais a taxa inflacionária, a correção monetária. Então são 10%, 1 mais 0,1, 1,1. Resolvendo aqui, eu terei a taxa real igual a 0,0909, que vezes 100, isso vai me retornar 9,09% de ganho real. Isso aqui no teste ANPAD cai bastante, em concurso público também. Bem, vamos passar agora para a taxa nominal. 1,3, ó. Taxa nominal. A taxa nominal, ela normalmente, ela é dada anual. E ela é uma taxa que ela é como se fosse uma taxa falsa. Para poder a gente calcular a taxa efetiva, a gente primeiro converte ela na capitalização dela em juros simples para a taxa efetiva. Achando a taxa efetiva, a gente capitaliza ela em juros compostos usando a fórmula que a gente acabou de aprender, a fórmula de taxa equivalente de juros compostos. Acho que o melhor é a gente fazer um exercício para poder melhor explicar. Então vamos colocar aqui uma questão. Vou imaginar aqui uma taxa anual de 12% com capitalização mensal. Essa dica aqui com capitalização mensal já é uma dica que está implícito que essa taxa aqui é uma taxa nominal. Então não precisava de falar no exercício que ela é uma taxa nominal. Então só de falar aqui com capitalização mensal já fica já implícito isso que eu falei agora. Então a pergunta é a seguinte: calcule a taxa efetiva anual. Então o primeiro passo é aquilo que eu falei. É você converter a taxa nominal anual em efetiva, respeitando o período de crédito dos juros, que no caso seriam mensais. Então a taxa efetiva mensal é fazer 12% dividido por 12. Teríamos então 1% ao mês de taxa efetiva. O segundo passo é você então, para eu quero achar a taxa efetiva anual, então 1% ao mês, 12 vezes, vão capitalizar no final quantos por cento? Vai dar inclusive o mesmo resultado que a gente fez naquela questão que a gente explicou aqui da taxa equivalente de juros compostos. É só eu fazer a fórmula: taxa anual
1 mais 1%, 0,01, elevado a 12 sobre 1, 12 menos 1, e vezes 100%. Isso então, conforme cálculos já feitos, vão produzir 12,68% ao ano. Então, uma taxa anual nominal de 12% ao ano com capitalização mensal significa, na realidade, uma taxa eficaz, uma taxa de 12,68%. Muito obrigado, até a próxima aula.